Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula. Temos também o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento. O objeto de conhecimento dessa aula de número 1 é formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. E no detalhamento nós vamos verificar o pensamento espacial, onde iremos verificar aí as categorias geográficas e raciocínio geográfico. Então esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí à nossa primeira aula de geografia. Vamos iniciar a nossa aula, onde nós vamos conhecer aí algumas das categorias da geografia, né? Onde nós estudamos essas categorias geográficas para a gente ter esse entendimento do espaço geográfico, do que acontece dessa relação do homem com a natureza ou da sociedade com a natureza, as transformações que acontecem no espaço geográfico, como é o exemplo aqui da ponte sobre o Rio Negro, onde a gente verifica essa mudança na configuração dessa paisagem, da questão do transporte, das pessoas, né, que antes utilizavam aí apenas os rios como meio de locomoção, né, de um município para outro, e hoje a gente tem essa nova configuração da paisagem. E a paisagem é uma dessas categorias geográficas que a gente vai conhecer. E se a gente for parar para pensar aí como era, por exemplo, ao redor da nossa casa, o nosso bairro, ali a igreja, ou até mesmo a nossa própria escola, né? Há alguns anos atrás, há 5, 10 anos atrás, a gente tem uma configuração e essa paisagem, ela vem ali sofrendo modificações, né? Seja pela atividade ali dos agentes, né, da própria natureza, ou até mesmo pelo homem, onde nós também temos esse papel nessa modificação dessa paisagem. E ao longo da aula, a gente vai conhecer os diferentes tipos, né, de paisagem e também as outras categorias da geografia. Vamos agora observar um vídeo, e aí nesse vídeo a gente tem uma animação onde a gente vai observar um pouco dessa mudança que vai ocorrer na configuração das paisagens, né, ao longo dos anos. Então vamos assistir. E aí, galera? Resolvi conhecer alguns pontos turísticos. Já peguei meu mochilão e já tô pronto para essa aventura. Vamos nessa? Partiu! Olhem só, galera. Estamos em Manaus, em frente à Ponte Benjamin Constant, mais conhecida como Ponte Metálica, inaugurada em 1895. Mas vocês sabiam que aqui nem sempre foi assim? Olha só, incrível, né? Agora vamos continuar nessa jornada? Oi, eu tô bem aqui, pessoal! Agora saímos da terrinha para desbravar outros lugares do Brasil. Estamos no Rio de Janeiro, em frente ao Museu do Amanhã, inaugurado em 2015, na Praça Mauá, área portuária revitalizada da cidade. O objetivo dele é fazer com que todos reflitam sobre o passado, o presente e o futuro da nossa sociedade e do planeta. Mas antes de revitalizarem, aqui era somente um atracadouro em frente à Praça Mauá. Vamos conhecer mais um ponto turístico? Oi, galera! Sabe onde estamos agora? Se você falou São Paulo, acertou! Trouxe vocês para conhecer o Rio Tietê, que foi recurso natural muito importante no desenvolvimento da cidade de São Paulo. Infelizmente, hoje ele está extremamente poluído e rodeado por grandes avenidas e edifícios. Mas antigamente não era. Olhem só como era. Nossa, era um lugar muito maneiro. É isso aí, galera. Hora de voltar para a terrinha. Até a próxima. Fui! Muito bem, então vocês viram aí o nosso personagem da geografia, né, que é o curumim. E ele vai estar sempre aqui nas nossas aulas apresentando algumas temáticas, como, por exemplo, essa mudança, né, nas paisagens que ele mostrou em forma de animação. Mas você também pode pesquisar
algumas imagens aí na internet sobre essa mudança dessas paisagens, né? Como é que era antes, né, de ser construída essa ponte, como é que era essa paisagem aqui em Manaus, ou ali onde nós vimos também o Museu do Amanhã, entre outras paisagens que vocês podem verificar e observar as mudanças que ocorreram aí ao longo dos anos. E aí nós temos, olha, por que estudar geografia, né? Nossa primeira aula de geografia, a gente tem essa perguntinha aí para vocês, até mesmo para a gente compreender, gente, as categorias que nós vamos conhecer durante a aula da geografia, né? Ou as categorias geográficas. E aí eu coloquei o questionamento para vocês, né? Para vocês refletirem. Por que a gente estuda geografia, né? Se a gente for observar o conceito de geografia, nós temos o estudo da Terra. Mas será se é apenas esse estudo da Terra, verificar ali as camadas da Terra, como a hidrosfera, a litosfera, verificar o que acontece com a vegetação, com a hidrografia, ou a gente tem também ali o homem envolvido, né? Então, esse estudo da geografia, ele vai além desse conceito que a gente observa, né? Dessa grafia, desse estudo da Terra. Porque a gente tem aí, inicialmente, compreender o espaço geográfico. E para a gente ter essa compreensão do espaço geográfico, um exemplo bem claro seria a mudança da paisagem. Por que essa paisagem ela sofreu ali uma modificação, né? Ela tem uma outra configuração? Foi o homem que modificou? Foi ali aspectos da própria natureza, como chuva, vento, no qual a gente vai denominar ali de processos erosivos, né? Então, tudo isso, o estudo da geografia, né, ele vai ter essa compreensão dessa relação que acontece no espaço geográfico. Entender também o mundo em que vivemos, né? Entender essas relações da economia com aquele local, e também de evitar aí o terceiro ponto que eu coloquei para vocês, né? O analfabetismo geográfico. Inclusive, a gente tem aí muito dessas questões, a gente pode analisar, por exemplo, na questão da localização de regiões, de estados, né? Que as pessoas não entendem um pouco dessa configuração ali da localização dos continentes, de um determinado país, em qual continente ele vai se localizar, e também ter esse entendimento dessa relação do homem com a natureza, né? Da compreensão de uma forma geral do espaço geográfico. E aí nós temos inicialmente o espaço geográfico, onde nós temos todas as outras categorias, né? Então, dentro do espaço geográfico, o que a gente vai analisar, né? O que a gente tem aí para compreender? Então, vamos ao conceito. O espaço geográfico nada mais é que o conjunto aí integrado de diversas paisagens, né? E essas paisagens, olha, elas vão ser resultantes de quê, né? Eu vou ter, lembra que eu falei para vocês? A natureza, né? Aí eu coloquei até alguns exemplos, como processos erosivos que podem acontecer através do vento, da chuva. E nós temos também as nossas ações, né? A ação humana. Então, isso vai resultar nessas mudanças na configuração da paisagem. Aqui na imagem, olha, eu trouxe para vocês, fica localizado no município aqui do Amazonas, que é Coari, a catedral, né? E aí, se você verificar antes a catedral, ela tem uma configuração diferente, ela ainda não tinha ali a praça construída aqui ao redor da imagem como está antes. A questão ali das árvores também, então sofreu uma mudança. Tem prédios ali ao redor, né, outras casas, outras construções também ao redor da igreja. O ar-condicionado que foi instalado. Então, várias mudanças, né, que ocorreram ao longo dos anos. E esse espaço geográfico, ele também, olha, vai ter diversos outros elementos que a gente pode citar. Como, por exemplo, aqui a poluição sonora, né, os carros buzinando ali todos os dias, as relações aqui entre pessoas e instituições que vão compor aí esse espaço geográfico. E quando a gente for observar a questão da paisagem, a gente vai ter esse entendimento sobre esses elementos, né, formadores do espaço geográfico. E esse espaço geográfico, ele vai abarcar essa paisagem, vai abarcar ali o lugar, a região,
o território, né? Então, a gente vai observar agora, olha, nós temos aqui, dentro do espaço geográfico, né, os elementos da natureza e os elementos que a gente denomina de elementos culturais, né? Ou seja, vai ser aquele elemento que foi ali colocado pelo homem, foi transformado, foi construído pelo homem, né? Então, a gente tem uma mudança nesse conceito de paisagem, né? E aí nós temos uma paisagem, seja ela natural, né, que ela vai ser produzida pela própria natureza, ou seja, ela ainda não foi modificada pela ação humana. Ou vocês também podem encontrar o conceito de ação antrópica, que também é a ação do homem. Coloquei alguns exemplos, como a gente pode observar aí nessa imagem, nós temos os rios, a vegetação, na imagem a gente tem a floresta amazônica e, especificamente, nessa imagem, a gente não observa, né, essa ação humana ou essa ação antrópica. Aí vamos agora, olha, para o elemento cultural. E aí trouxe, né, uma imagem bastante conhecida, que é o Teatro Amazonas. Então, se a gente parar para pensar aí como é que era antes, né, do período da borracha, antes dos europeus chegarem aqui na cidade de Manaus, como é que era aí essa praça, né, o lugar onde o majestoso Teatro Amazonas ocupa hoje. Então, a gente tinha uma configuração desse espaço geográfico ou dessa paisagem que eu estaria ali observando completamente diferente, né? Então, esse elemento cultural, a gente vai chamar aí, vai denominar, né, de uma ação do homem, né, construída pela ação humana. Alguns exemplos que você pode colocar. Me dê exemplos de uma paisagem cultural. Aí você pode colocar as estradas, as ruas, bairros, cidades, entre outros elementos que foram construídos aí pela ação humana. E aí nós temos, dentro da paisagem, olha, a gente vai observar esses dois elementos, né? Seja ele natural ou cultural. O que nós chamamos de paisagem, que ela pode ser definida como esses elementos que a gente acabou de observar do espaço, né? Ou do espaço geográfico, que os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, a gente pode tocar, a gente pode ver aquela paisagem, ouvir, sentir ali o cheiro também daquele lugar, né? A gente consegue descrever uma paisagem também através disso, onde os nossos sentidos eles vão conseguir captar ou perceber e também interpretar, né? Então, a partir disso, a gente consegue fazer essa descrição dessa paisagem. E por muito tempo, gente, a paisagem, esse conceito que é muito importante para a geografia, tá bom? Ele foi entendido como apenas o que os nossos olhos conseguem ver. Então, por muito tempo, isso foi discutido dentro da geografia, e aí percebemos que a paisagem, dentro desse conceito, aí dentro da geografia, ela pode ser percebida através de outros sentidos. Por exemplo, se você for visitar a cidade de São Paulo, você vai perceber lá que tem muitos carros, tem muito barulho. Se você passar ali pelo rio Tietê, você vai sentir ali aquele cheiro do rio ali passando, né, que está poluído. Então, a partir desses outros sentidos, você também percebe a paisagem. Se você chegar aqui em Manaus, você também vai fazer essa descrição. Uma descrição diferente, por exemplo, do lugar onde você mora, que é um lugar mais tranquilo, mais calmo, que não tem muitos carros, não tem muito o uso de transporte público, e cada pessoa vai colocar ali uma descrição diferente, porque cada pessoa ela também percebe a paisagem de uma forma diferente. E a paisagem aí é o resultado de todas as interações, né? Essas interações da sociedade, juntamente com a natureza, que vão ocorrer ali em um determinado espaço. E para falar sobre isso, né, mudanças, o que ocorrem aí com o tempo, na configuração dessas paisagens, a gente precisa relembrar os conceitos de tempo geológico e tempo histórico. E aí nós temos, olha, o tempo geológico, eu trouxe aí a tabelinha para vocês, e aí vocês vão observar que nós temos a idade da Terra e as transformações pelas quais o planeta passou. É uma escala de tempo com aproximadamente aí 4,6 bilhões de anos.
onde nós temos ali a datação estimada da formação do sistema solar. E aí vocês observem, né? Nós temos as eras, os períodos em que vão ocorrer essas mudanças. E em vários momentos, né, dentro desse tempo geológico, da idade do nosso planeta, todas essas transformações que o planeta passou, né, ao longo de bilhões e milhões de anos, a gente consegue observar as espécies que foram surgindo, o que é que foi acontecendo. Então, isso nós denominamos de tempo geológico, certo? E aí nós temos, olha, o tempo histórico, já é diferente, olha. O tempo histórico, diferentemente da idade da Terra, a gente tem os acontecimentos. Aí o tempo dos seres humanos, né, que vai ser contado de uma forma diferente. No tempo geológico, a gente tem bilhões de anos, né? No tempo histórico, a gente tem aí contado em décadas ou séculos. A Revolução Industrial ocorreu lá em meados do século XVIII, né? Então eu já estou utilizando o tempo histórico, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu em que período? Posso colocar ali o ano, posso colocar o século. E aí nós temos a divisão, né? O surgimento da escrita, que ficou chamada aí de pré-história, há 4.000 anos aí antes de Cristo, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, como está dividido esse tempo histórico, e o que vivemos hoje, onde estamos inseridos na Idade Contemporânea. De uma forma geral, a gente encontra o tempo histórico dividido desta forma, certo? Então, aí mais para a gente compreender, né, a questão desse conceito de paisagem, dessa mudança de tempo, né, ao longo de bilhões de anos da idade da Terra, a partir do tempo geológico ou do tempo histórico, né, dos acontecimentos que aconteceram. E agora nós vamos assistir aí um vídeo, né, entrevistando aí algumas pessoas falando sobre um pouco dessa mudança dessa paisagem. Então vamos assistir. Bom, eu passei grande parte da minha infância e adolescência morando no bairro da Compensa. Então, a Compensa, que eu lembro quando era criança, era um bairro pequeno, apesar de eu lembrar que ele sempre foi muito populoso, mas era um bairro pequeno, com poucos comércios, e a lembrança que eu tenho é dele ter crescido muito e expandido essa parte de comércio, com muitas lojas, né? Padarias, pequenos comércios de supermercado. Também tenho muita lembrança dos espaços sociais do bairro. Por exemplo, foram criadas com o tempo algumas praças, né, para as pessoas se socializarem. Então, eu também tenho muita memória disso, das pessoas irem para essas praças, né, se socializar, as crianças, levar as crianças para brincar, né. O bairro da minha infância foi o Planalto. Ele é composto de vários conjuntos, como Campos Elíseos, Belvedere, e também Bela Vista. Foi que nas ruas principais, eles eram compostos de bastante casas, e com o decorrer foram se tornando pontos comerciais, principalmente nas ruas, né, mais movimentadas. Lembro também que quando criança, todo mundo, os vizinhos se encontravam na rua para brincar de bola, a criançada toda ia para a rua, bicicleta, patins, era a sensação. E hoje em dia não se pode mais fazer isso por conta que se tornou perigoso. Durante a minha infância eu passei por alguns bairros, mas o bairro que eu passei mais tempo, e inclusive é o bairro que eu moro até hoje, é o bairro da Alvorada. Quando eu cheguei no bairro, ele já era um bairro bem desenvolvido, mas ele ainda tinha algumas áreas assim com bastante mato e não tinha tantas construções como hoje, né? Então, algumas áreas que eram áreas verdes passaram a ser praças, ganharam mais urbanização, não é? Faltavam algumas ruas serem asfaltadas, faltava esgoto. Isso, com o passar do tempo, foi mudando, né? Foi chegando o saneamento, e algumas áreas também se tornaram áreas mais comerciais e não mais áreas residenciais, né? O bairro foi ficando bem mais
como eu posso dizer, urbanizado. Muito bem, então, numa simples conversa, né, com pessoas de outras áreas que não são pessoas aí da geografia, a gente consegue perceber esses pontos que as pessoas abordaram e que a geografia ela vai aí estudar, né, a configuração, a mudança dessa paisagem, a sociedade ali envolvida também nessas mudanças em que essas pessoas, os nossos entrevistados, né, pontuaram aí pra gente. Vamos agora ao conceito de lugar, uma outra categoria da geografia, né? Assim como a paisagem que nós acabamos de observar, que é uma parte ou porção ali do espaço geográfico, né? Assim como a paisagem, que também vai ser uma parte ou uma porção do espaço geográfico, né? Que está inserido no espaço geográfico. E aí nós temos, olha, que essa categoria, ela assume aí um significado muito importante, um significado de vivência, onde nós temos aí um sentimento com aquele lugar, né? Então, a gente tem ali relações com pessoas durante o nosso dia a dia, onde essa paisagem, né, a gente tem ali o conhecimento dela, assim como no vídeo que a gente acabou de assistir, as pessoas têm esse sentimento, esse pertencimento ali com aquele lugar e conseguem fazer essa descrição. E nos lugares, nós criamos aí uma identidade, eles possuem importância e significado para a gente, né? Então, a gente, além de conseguir fazer essa descrição, a gente consegue ter esse sentimento, né, de pertencimento. E é na relação com esse lugar e com essas pessoas, com a sociedade de uma forma geral, é que vamos o quê? Construir e produzir o espaço geográfico. Produzir o espaço geográfico, professora, como assim? A gente modifica, gente, o espaço geográfico, né? A gente constrói ali a nossa casa, a nossa moradia. Com isso, a gente está ali produzindo, modificando o espaço geográfico. Trouxe aqui para vocês um lugar que é muito importante para mim, e ele tem esse sentimento de pertencimento, onde eu construí a minha identidade, que fica localizado no município de Itacoatiara, que foi onde eu nasci. Inclusive, foi nesta casa de madeira que eu nasci, que é a casa onde a minha avó reside até hoje, juntamente com o meu avô, e é um lugar onde tem grande importância, né? Tem esse sentimento de pertencimento. Então, quando você ouvir falar deste conceito de categoria geográfica, que tem um sentimento de vivência, de sociedade, então você já vai saber que essa categoria está se referindo aí ao lugar. Temos também o território. E aí, no território, a gente vai observar, olha, que é o espaço de um estado, né, ou de um país. A gente está falando aí de uma delimitação, delimitado por fronteiras, né? Essa fronteira pode ser uma fronteira que foi construída pelo homem, ou a gente tem essa delimitação da fronteira ali com a divisão, por exemplo, de um rio, seja ali de uma estrada, delimitando um território de outro, ou um estado de outro, ou um país de outro, um município de um outro município. Então, a gente tem, dentro desse conceito, que também é uma categoria geográfica, né, e muito importante para a gente entender também, dentro da geografia, essa relação, dessa relação, desse conceito, né, dessa categoria geográfica com a relação aí com a sociedade. Então, onde o Estado ele vai exercer a sua soberania, né? Então, aquele Estado tem ali as suas próprias leis. Aí coloquei alguns exemplos, Brasil, Colômbia, entre outros países, né? Inclusive, coloquei aqui na imagem fronteiras de territórios que ficam localizados ali próximos uns dos outros. Aí no mapinha a gente vai observar, nessa tríplice fronteira que a gente observou aí, Colômbia, Brasil e Peru, e aí nós temos no mapinha, olha, a fronteira bastante conhecida aqui, que é de Letícia, né? Na Colômbia, com o município de Tabatinga, gente, situado aqui no Amazonas, né? E aí verifiquem que a gente colocou vários locais, né? Então, a gente tem aí o país, onde que está localizado, o município, o estado. E aí a gente observa na configuração da fronteira, observando uma imagem de satélite, né? E trouxe para vocês também, olha, para a gente observar, aqui nós temos
nesse aplicativo, ou você pode entrar também aí na internet, ou baixar no celular de vocês, e aí vocês podem observar as fronteiras de cada um dos territórios, né? Então aí a gente tem o estado do Amazonas e a delimitação aqui ao norte, com a Venezuela, você pode verificar. E aí nós temos aqui a Colômbia, que já vai estar situado aí mais a oeste. Aí nós temos ainda com o Amazonas, Peru. E aí a gente observa também, quando a gente colocar, né, quais são os países, né, as fronteiras que o Brasil não possui com outros países, né? Aí a gente tem apenas 2 países, que é Equador e Chile, né? Então a gente não tem dentro desses outros territórios uma fronteira ali com o nosso país. E aí também você pode observar outros países, né, outros continentes, e verificar a delimitação das fronteiras já estabelecidas de cada um deles, certo? Ainda em território, a gente observa também dentro desse conceito que ele pode ser aplicado a outros espaços, gente. Geralmente, esses limites e fronteiras, esses espaços, eles não vão ser oficiais, tá bom? E aí a gente vai ter um sujeito ou um agente que vai controlar. Dentro do mapa, nós temos aí os territórios indígenas, né? Aí eu coloquei, inclusive, dentro disso, né, no exemplo, juntamente com o mapa, onde a gente pode aplicar isso, onde nós não temos esse território ali delimitado, assim como cada uma dessas fronteiras que a gente observou, mas a gente também tem um território, certo? E aí nós temos um sujeito ou um agente que vai ter o controle ali desse espaço, certo? E aí a gente observa também, dentro ainda das categorias geográficas, né, nós já vimos a paisagem, vimos o lugar, vimos o território, e agora trouxe aqui para vocês o mapa. O que lembra vocês isso daqui, hein? A gente tem aí tipo um quebra-cabeça, né, se montando. E aí nós temos a delimitação do Brasil, onde a gente já consegue observar na imagem, região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E aí, encaixando-se uma nas outras, né? Cada uma das pecinhas. E essa outra categoria geográfica é região. E o que seria, né, esse conceito aí de região? E aí nós temos uma área da superfície terrestre, né, como nós observamos, cada uma das cores, indicando ali uma região. E por que elas estão agrupadas, né? Por que aqueles estados eles estão agrupados ali na região norte ou na região sul? Porque, gente, elas possuem características próprias, uma característica particular. Pode ser a vegetação, o clima, a hidrografia. Então, cada um dos estados, dessas cidades que vão compor essas regiões, eles vão se diferenciar aí dos demais. E aí nós temos regionalizar, né? Então, quando a gente faz essa regionalização, a gente vai separar esses espaços em regiões, que foi o que aconteceu nessa delimitação, dessa regionalização aí do território brasileiro pelo IBGE. E com o avanço da globalização, né, a gente observa que as regiões elas vão se modernizando, vão se estabelecendo cada vez mais ali uma relação entre si. Então, esses aspectos, essas características em comum que a gente vai observar dentro de cada uma das regiões, né? E essas regiões elas vão se comunicar umas com as outras, né? A redução do isolamento e diferenciação entre as regiões, seja por rodovias, né? Através aí de outras formas de transporte, certo? E aí a gente observa, né, dentro dessa regionalização, vou mostrar agora um vídeo para vocês, aí a gente vai perceber um pouco da mudança das paisagens. Trouxe para vocês alguns estados que compõem cada uma das regiões para a gente observar. Vamos assistir.
Muito bem, então aí no vídeo, né, a gente conseguiu observar essas características em comum em cada uma dessas regiões, em cada um dos estados que vão compor a região norte, região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então a gente tem essa configuração de todas essas paisagens que a gente observou, a gente tinha ali em algumas com a presença de praias, do mar, né, do oceano, o relevo também um pouco mais plano, e entre outras características, né, que a gente observa. E tudo isso foi aí inserido, né, nessas regiões a partir de estudos e também a partir dessa modernização que a gente acompanha ao longo dos anos, certo? Então, essa foi a nossa aula aí sobre as categorias geográficas. Espero que tenham gostado e até uma próxima.